A vida é muito importante, mais importante ainda quando a pessoa tem um movimento. Se a pessoa trabalha, ela vai tendo movimento e aquele que vai trabalhando vai ficando qualificado. É bem importante assim, independente da função que a pessoa tem, independente da equipe que ela está pertencendo. Ela tendo um movimento, conhecendo muitas pessoas, cada um pode ir confirmando assim que aquele que sempre teve um movimento, o corpo dele apresenta uma destreza, apresenta uma saúde, independente da idade da pessoa. Ela com o movimento facilita o trabalho do seu coração, alimentar cada parte do seu corpo, auxilia. O corpo é um sistema que precisa de ter um movimento para facilitar o trabalho. A nossa equipe dá esta condição e aquele que tem boa vontade é que vai ficando qualificado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é No Reino dos Demônios e dos Fantasmas. Cada um tem que observar que a vida da pessoa está como ela vem pensando, como ela vem fazendo. E se ela observa, ela vai confirmando assim que ela vai construindo o seu mundo e ela vai vivendo o mundo que outros construíram, especialmente os conceitos. Quando fala-se assim que existe o céu e o inferno, cada um vai criando dentro dele aquela imagem e com isso a pessoa vai ter que viver aquilo que ela criou. Existe essa referência e se a pessoa utiliza o critério interno dentro dela de ter a bondade, de ter a pureza com os seus pensamentos, ela vai observando assim que para uma pessoa ir para o inferno, ela tem que fazer uma avaliação, um julgamento, de achar assim que os atos que aquela pessoa cometeu, que foram cometidos, aquela pessoa não merece um lugar bom para viver. O inferno é uma criação dos seres humanos. Toda a energia que existe na criação, ela é neutra e os seres humanos vão dando a forma conforme ele tem os conceitos. E cada um precisa de lembrar que os auxílios sempre atuaram na vida de todas as pessoas, independente da idade em que a pessoa apresenta. Esses auxílios, mais fácil ir percebendo uma criança no seu período de formação, pela naturalidade daquela criança, pelo jeito que normalmente quase todas as crianças têm uma naturalidade e esse jeito aquela criança recebe os auxílios. E é bem comum falar assim que o anjo da guarda daquela criança auxiliou do jeito que ela teve os movimentos. Os auxílios, eles atuam desta maneira. Conforme a pessoa se encontra, ela recebe auxílios que são bons. E se ela se encontra muito descuidada, ela também vai tendo um entorpecimento. Os auxílios precisam sempre de serem bons. Para isso, a pessoa precisa de ligar-se no que ela está pensando no momento. E ela tem que ser superior a todos os sentidos que ela tem. Muitas vezes a pessoa fala assim que ela foi fazer um preparo e chegou outra pessoa na beirada do fogão e aquele ingrediente, aquelas coisas quentes que se encontravam, ia cair próximo daquela pessoa que encontrava-se nas proximidades e a pessoa segurou aquelas coisas quentes com a mão. Não é fazer qualquer coisa que a pessoa julga que aquilo vai ser bom. Ela tem que observar que os auxílios manifestam de maneiras que muitas vezes uma não realização. Se a pessoa fala assim que ela tem a vontade e na vontade dela ela vai caminhar para as realizações, poderá acontecer como esse caso do fogão, que uma ou outra pessoa conhece casos semelhantes. Esse cuidado também tem nos outros movimentos. É bem interessante porque num período recente a pessoa está executando uma determinada função da sua profissão e quando ela está concluindo,
o começo daquela atividade foi errado. Todo o trabalho que ela teve que fazer durante o dia inteiro, ela terá que fazê-lo novamente, porque o começo estava errado. Com os pensamentos, com os sentimentos, com o ímpeto da pessoa, ela também vai ficar com esta condição. O reino dos demônios e dos fantasmas é uma condição que cada um vai criando com a sua arrogância, julgando assim que ele tem muita importância porque tem um pequeno conhecimento ou julga que tem um pretenso conhecimento. A vida de uma pessoa é muito mais séria. A pureza nos pensamentos, a pureza nos atos é que vai possibilitar a pessoa refletir e observar assim que do grau em que ela se encontra para o céu, na referência que todas as pessoas julgam que o Criador se encontra no céu e que a pessoa, quando fica numa condição de pureza, ela vai para junto ao Criador. Tem que ter o conhecimento dos graus, dos degraus que existem na criação. O ser humano é criado posteriormente. O espírito humano não foi criado primeiro. Ele é uma criatura posterior. As irradiações que o espírito humano consegue emitir são posteriores. É bem fácil de ir observando que na vida física das pessoas, no ambiente de trabalho, no ambiente de uma sala de aula, tem as graduações. Se tem as graduações, e tem também um ditado bem interessante, fala-se assim que os iguais se atraem. Para a pessoa ser atraída para nível melhor, ela é que tem que trabalhar na pureza dos seus pensamentos, ela tem que ouvir a sua voz interior e procurar vibrar de acordo com a voz interior. Para aquela pessoa que teve que segurar aquele preparo com as mãos para não machucar outra pessoa que se encontrava nas suas proximidades, com aquela boa vontade que a pessoa tem, era preferível que ela não fosse fazer preparo nenhum. A mesma coisa quando uma pessoa está indo para uma determinada localidade e ela vê que o trânsito na pista ao contrário se encontra todo parado. Ela se encontra feliz por encontrar-se naquela pista e aquela pista está tendo o deslocamento, está tendo a movimentação, mas as outras pessoas que se encontram naquela outra faixa fica muito ruim para aquelas pessoas. E cada um tem que observar qual o procedimento que ela precisa de ter para caminhar na sua vida sem ter que ficar parada ou sem ter que ficar machucada porque teve que segurar aquelas coisas quentes para outra pessoa não ser mais ferida ainda. A naturalidade, a simplicidade, a singeleza precisa de encontrar-se na vida interior da pessoa. E ela ir observando que na criação apresenta as limitações e se ela julga que ela pode fazer determinadas coisas, ela encontra-se naquela condição de ser superior ao Criador, de achar que agora ela tem que encontrar-se naquele lugar pela importância que ela julga que ela tem. Mas cada um vai observando que ninguém tem importância para outras pessoas. É bem simples, porque quando um pai está fazendo um planejamento ou está lá na sua habitação, chega um filho e fala para ele assim que vai para uma outra região. E aquele pai nem pensava nisto. E aquele filho depois comenta que não comentou com ninguém. E quando ele comentou, ele já tinha decidido. Ele teve uma pequena noção por um anúncio no jornal, por uma propaganda. Ele viu assim que aquela localidade tinha uma importância na sua vida. E ele fala que vai, e às vezes
outras pessoas nem ficam sabendo que aquele que já foi para outra região nem é percebido, porque as pessoas nem perguntam por ele. É um processo que existe e fica fácil de observar. E se a pessoa quer voltar para a pátria espiritual, ela tem que priorizar-se, porque as outras pessoas andam priorizando-se e tendo aquela importância para elas mesmas, e observando assim que tem um outro ensino que fala assim que aquele que muito corre, pouco faz, aquele que muito fala, pouco faz. Isso é uma coisa bem importante. Quando a pessoa precisa de executar uma função, ela precisa de centrar-se, desenvolver uma condição que todas as coisas que se encontram à sua volta, ela encontra-se com atenção, mas o objetivo dela em realizar aquilo que ela precisa, não ter que apresentar uma revisão depois da função ter sido concluída, é muito importante para aquela pessoa. Ela não deu volta, ela não correu, mas ela executou. E cada um sabe assim, quando a pessoa está executando um trabalho manual que precisa de ter uma força física, precisa de ter uma atenção pelo uso do centro motor, ela também não fala, porque se ela fala, ela caminha nos pensamentos para formar as frases, para dar atenção a outra pessoa, para parar, para ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Na função que a pessoa tem, ela não pode falar, ela precisa de ser muito compacta com ela. Isso é um processo simples. O grau que as pessoas julgam que tem é somente pela fala que ela apresenta e a maneira bonita que ela faz o discurso. Mas para a vida interior dela é um processo que não dá sustentação à sua vida. Cada espírito humano que se encontra na criação tem dentro dele um impulso para o movimento. E esse impulso é uma condição bem importante. O mesmo impulso que um fruto maduro sai daquela árvore e ele pode ter a função de ser um alimento para um ser humano, para um animal, e tem a função de voltar ao estágio de alimentar a raiz daquela árvore. O ser humano tem o mesmo procedimento. Ele veio para esta criação com uma força para voltar à pátria espiritual, e com esta força ele vai tendo toda a época da sua vida. Se ele apresenta a naturalidade, é bem interessante, mas se observarmos assim algumas décadas anteriores, algum período anterior, todas as pessoas que ficavam envelhecidas tinham a naturalidade de poder contar com a limitação que o corpo apresentava. Existia uma singeleza, uma naturalidade, e a pessoa começava a relatar o passado que ela teve. Com isso, o que uma pessoa faz quando começa a relatar o seu passado é aquela condição muito boa, porque independente da pessoa, dentro dela faz-se o registro da sua caminhada sobre a terra. E se ela caminhou com naturalidade, ela não perdeu tempo falando a mais, ela não perdeu tempo tendo que apresentar-se como importante para as pessoas. Os relatos dela sempre são grandiosos, porque as limitações que ela teve, e tem muitas pessoas que têm a facilidade de contar as suas vivências de novinhas. A gente vai analisando assim, com 3 anos, o jeito que ela conta, a época em que ela conta, e conhecendo outras pessoas da família, e a gente vai confirmando assim que pela idade daqueles relatos, então a pessoa tinha 3 anos, tinha 5, tinha 10, e quando ela mudou de cidade, vai confirmando assim que o registro na vida interior de uma pessoa é toda a época de sua existência, e que independente dela esse registro é feito.
ter a naturalidade, colocar-se no lugar em que a pessoa tem a condição de ficar, sabendo assim que ela é pequena diante das grandezas que apresentam na sua vida. São grandezas. Ter uma sabedoria para um filho, ter uma sabedoria para um colega de trabalho, ter a sabedoria para manter-se naquele emprego sem ter que corromper ou ser corrompido, para continuar tendo a condição de ganhar o pão com o suor do rosto. Essa naturalidade, valer mais do que as facilidades que apresentam, é uma naturalidade. Com essa naturalidade, a pessoa não precisará de entorpecer-se durante o período em que há a diminuição da sua condição física e a diminuição que vai apresentando mesmo. A norma temporal muda, fica fácil para confirmar, conversando com uma ou com outra pessoa, que até determinada idade a pessoa tinha um ímpeto, uma coragem, uma destreza. Depois ela passa a ter uma ponderação e os atos que ela realiza, independente de ser um homem ou de ser uma mulher, a pessoa comenta assim que agora a produtividade dela diminuiu, é mais lenta para executar aquelas funções. É um processo que existe. A vida de uma pessoa, ela tem que ser importante para ela e observar que toda a época da sua vida, todas as coisas externas tiveram alteração. É bem interessante porque no reino dos demônios e dos fantasmas, a imaginação de uma pessoa é que vai criando a sua vida, e se ela tem que fazer o esforço para ganhar o pão com o suor do seu rosto, ela não tem como fazer nenhuma imaginação. Ela tem que olhar onde se encontra o seu pé, onde encontra a sua mão, e ela tem que observar se aquilo que a sua mão está fazendo está correto. E ela tem que usar os sentidos, ela tem que perceber como se encontra à sua volta e o cheiro também. O olfato dá esta condição muito importante, possibilita que a pessoa fica atenta, independente dela, o cheiro desperta. O reino dos demônios e dos fantasmas é um processo que existe, que a pessoa não precisa de pensar, ela julga que com a sua imaginação ela tem a qualificação. E esta qualificação é somente para ela e para aqueles que são seus seguidores. Para a prática da vida da pessoa, não dá a ela nenhuma grandeza, e normalmente essas pessoas não têm costumes bons. A referência que precisa de ter na vida é quando a pessoa tem costumes bons, e ela tem que ter o zelo com o seu corpo. O corpo físico de uma pessoa, na matéria grosseira, é o manto do seu espírito, e ela tem que guarnecer este manto para sempre poder usá-lo. Faz bem para uma pessoa quando ela tem lucidez e ela vem a desenvolver uma sensibilidade interna, que a qualidade dela fica superior ao que apresenta no mercado. Ela vê a necessidade que ela tem. No reino dos demônios e dos fantasmas, a pessoa tem que ter uma segurança interior, e ela tem que lembrar que durante a sua vida ela não poderá voltar para junto ao Criador, porque ela é criada depois. As suas irradiações não permitem que aproxima-se do Criador. É um processo que tem que ter da naturalidade, em que a pessoa precisa de observar que na caminhada dela sobre a terra, ela não pode colocar-se no lugar do Criador. Ela é uma criatura da criação. Com isso, um filho é uma criatura da criação. E se a pessoa convive bem com esse filho, o conviver bem quer dizer, toda época na formação daquele filho precisa de lembrar das fases em que ele se encontra e tem que dar a ele a condição necessária para o seu amadurecimento. E esta condição necessária é bem simples, um processo de educá-lo. Todas as crianças apresentam uma índole, umas aceitam, mas
mais facilmente e outras têm uma personalidade que tem mais limitação devido ao fato de não querer atender às orientações dos tutores. Mas se o tutor trabalha naquela condição de ficar no seu grau e deixar a criança no grau dela, a criança passa a respeitá-lo. É um processo natural. Com isso, aquele adulto, no período seguinte, ele vai ter um agradecimento daquele que ele educou. Se não o educou, ele passa a ser um problema. E dentro daquele adulto entra uma falha. E ele julga que na fase adulta, que aquele jovem se encontra, ele ainda pode colaborar. É um desequilíbrio. O resgate poderá ser feito dentro da pessoa e cada um tem a noção do começo do certo e do começo do errado. E tem aquela outra coisa muito importante, a individualidade. Cada espírito humano se encontra nesta terra porque pediu para ter um amadurecimento ou porque teve uma transgressão e agora ele é obrigado a vir a cumprir os fios de ligação de uma época anterior. Ele terá que fazer os remates. Cada espírito humano tem que estar muito presente dentro dele, que no reino dos demônios e dos fantasmas é uma condição de imaginação que cada um vai criando. E essa condição é bem simples. É um esforço individual. Devido a isso, cada um tem que ter muita noção do que ele está pretendendo para a sua vida interior. O valor que um homem dá para a sua companheira, para os seus filhos, o valor que aquela mulher dá para o seu companheiro, para os seus filhos, são valores relativos. São valores que têm uma importância, mas cada um sabe assim que tem casamentos desfeitos de 40 anos, tem filhos que vão embora da casa dos pais logo assim que já ganhou a fase do amadurecimento e alguns voltam e outros nunca voltam. Então os valores têm que ser através das leis da criação que a pessoa tem que trazer para dentro do seu coração, do jeito que um criador mantém aqueles animais ali na sua propriedade e durante um longo tempo, muitas vezes ele retira daquela criação os animais que acabaram de formar e se encontra na condição de serem separados das matrizes. Ele faz esse trabalho. Na nossa vida interior é o mesmo procedimento. O apego está nos conceitos, julgando que se eu fico apegado a um bem material, a uma mulher, aos filhos, eu vou evoluir. A evolução é um processo diferente, é como eu faço comigo mesmo todo o instante, porque independente de qualquer coisa, todos continuam tendo, independente da idade, o começo do certo e o começo do errado. Eu tenho que observar, eu tenho a importância, mas é para a minha pessoa. Se eu descuido, eu perco a consideração da companheira, eu perco a consideração dos filhos. Porque é bem fácil assim ouvir um filho usar expressões pejorativas com os pais, usar termos de repreensão com os pais. É um descuido daqueles pais. Mas isso é uma coisa individual. Ele julga o que ele fez estava correto. E se ele tivesse feito corretamente, ele teria agora uma consideração. E a vida de uma pessoa só tem importância quando ela tem a consideração e quando ela coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar. E tem que ir lembrando todo um instante que a minha importância é como eu faço para viver de acordo com as leis. E observando assim que quando Jesus traz um ensino muito importante, que ele fala que a fala de uma pessoa não deve passar nem do sim e nem do não. É bem simples, porque se a pessoa está utilizando o centro motor para executar aquelas funções e se ela está caminhando para ir, para voltar para suas funções, ela tem que estar olhando onde ela se encontra com o pé. Ela tem que estar prestando atenção, dando atenção aos seus ouvidos. E não tem um engano.
No reino dos demônios e dos fantasmas, a energia que circula na criação, que o Criador distribui, essa energia é neutra. Cada um pode tomar dessa energia como ele quiser fazer uso dela. E cada um tem que observar que ele é responsável. Do jeito que a pessoa sabe que, independente dela, a vida que ela vivenciou flui para ela toda a época da sua existência. Fica fácil assim, muitas vezes, tantos anos depois, vem na lembrança da pessoa um fato, um acontecimento. Como a pessoa realizou aquele ato, aquele acontecimento, é da responsabilidade dela. Ela poderá contar para uma ou para outra pessoa, mas dentro dela entra a referência da maneira de fazer os resgates daquilo que ela vivenciou. Com a clareza dos ensinos, a pessoa tem que observar que somente com a pureza dos atos, com a pureza dos pensamentos, que ela mantém-se numa condição interna de ter paz. E a paz é o que dá para a pessoa aquela condição dela ter a naturalidade de deixar fluir a vida interior dela. No reino dos demônios e dos fantasmas, a pessoa tem que procurar atuar com neutralidade. E essa naturalidade e encontrar-se neutra nas situações não é estar alheia, estar omissa. Porque se uma pessoa pede uma orientação, tem que ver se tem o conhecimento para dar aquela informação. Porque é bem comum encontrar uma ou outra pessoa que está querendo uma orientação para justificar a condição em que ela se encontra, como ela faz com a sua vida interior. E se a pessoa não tem esta sensibilidade para saber se a pessoa está perguntando por perguntar, ou se ela está perguntando porque ela quer uma nova maneira para uma solução, aquele que fala é que vai ficar prejudicado, porque a pessoa poderá tomar determinadas direções e aquelas direções serão muito ruins para a pessoa. E o que deu a fala é que fica prejudicado. Porque lá atrás, nos ensinos, ela já recebeu as orientações que a fala não deve de passar nem do sim e nem do não. Uma pessoa, quando se encontra numa situação, antes de encontrar-se nesta situação, ela sabia o caminho que ela precisava de seguir e ela optou por aquele caminho. Ela é que tem que desenvolver dentro dela a naturalidade para receber os auxílios e ter possibilidade de voltar à pátria espiritual. Essa naturalidade é uma condição de ter o conhecimento. Aquele profissional que trabalha com naturalidade é porque ele tem o comando de todas as funções que estão apresentando naquele setor do trabalho. Ele sabe das pequenas particularidades e ele tem a condição de resolver. Dentro dele flui aquela segurança interior. A vida é esta condição. A energia que o Criador distribui para a criação é neutra e cada espírito humano utiliza conforme ele está querendo. Voltar para a pátria espiritual, a pessoa tem que conhecer os ensinos e tem que procurar viver de acordo. Se a pessoa julga que o jeito dela é o jeito correto, ela tem a responsabilidade com ela. E cada um é que tem que ver como ele faz com ele mesmo. Se a pessoa se encontra segura, ela não tem como desviar do caminho para auxiliar outras pessoas. O auxílio é quando existe uma verdadeira pureza dentro daquela pessoa, querendo uma solução para sair daquela situação. Estuda o livro Na Luz da Verdade.